Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do tricolor paulista porque o São Paulo anunciou mais um reforço, mais um, hein? E o técnico Rogério Ceni começa a ganhar opções dentro de uma nova fotografia. Com tantas saídas e algumas chegadas, a gente vai tentar entender de que forma jogará esse São Paulo no Campeonato Paulista que começa fim de semana. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Jackson Mendes, equatoriano, volante de 25 anos, que assinou contrato até 31 de dezembro de 2025, já chegou, já foi apresentado, foi anunciado inclusive pelo seu compatriota, o Robert Arboleda, ou Arbolenda, que estiveram juntos na Copa do Mundo, inclusive. O Mendes atuou por 2 jogos, os 2 primeiros jogos, contra a Holanda e Catar e Holanda, e acabou levando 2 cartões, ficou de fora do jogo contra a Senegal. O Equador se despediu da Copa, mas ele tem esse currículo aí de ter disputado um Mundial no Catar agora em 2022. E chega para reforçar um setor que perdeu, por exemplo, o Igor Gomes, que está perdendo, por exemplo, o Patrick, que saiu também o Andrés Colorado, enfim, é um jogador que vai ter oportunidades. Ele se destaca pela força física, qualidade técnica, saída de jogo, jogador muito, como é tradicional dos equatorianos, né, de muito forte fisicamente, de muita saúde, muita vitalidade, e é justamente o que o Rogério Ceni busca para essa equipe, né, essa transição rápida, muita força, muita velocidade, um meio de campo mais leve, né, porque o São Paulo sofreu com isso nos últimos tempos, especialmente no setor ali do meio para frente, com jogadores mais pesados, digamos assim. Então o Mendes chegou, é mais um reforço. Olha, e tem gente, hein? Goleiro Rafael, zagueiro Alan Franco, zagueiro argentino, né? E pro ataque, onde o São Paulo reforçou mais, Marcos Paulo, Pedrinho e Wellington Rato. Bom, mas saiu muita gente também, né? Como eu já citei, alguns jogadores ali do meio de campo, mas o zagueiro Miranda, o próprio Luizão também da zaga, o Éder, atacante, o Reinaldo na lateral esquerda. São alguns dos jogadores que saíram, no total foram 12. E com essas chegadas, o Rogério Ceni, digamos assim, tem os seus desejos atendidos pela diretoria. Depois da perda do título para o Independiente Del Valle na Sul-Americana, ele foi dando sinais de que até não permaneceria, dependendo do que fosse acontecer, porque ele não queria sofrer em 2023. Não queria passar o que o time passou em 2021, que foi para brigar para não cair, por exemplo, quando ele chega em meio à temporada. 2022 é um ano um pouquinho melhor, mas o São Paulo bateu na trave em vários momentos, no Paulista, na Copa do Brasil, pegou o Flamengo pela frente na semifinal, né? E realmente ficou mais difícil. E também na Sul-Americana, quando o time parecia que ia, mas de repente perdeu a final sem, enfim, nem competir contra o bom time do Independiente Del Valle. O Mendes, inclusive, é formado nas categorias de base do Del Valle, mas aí foi jogar nos Estados Unidos, no Orlando City, depois no Los Angeles Galaxy, estava sem contrato e chega agora no São Paulo. Mas vamos tentar montar esse time, porque a expectativa é de que seja um time mais veloz, um time mais leve. O São Paulo estreia contra o Ituano no Morumbi, domingo, 6h30 da tarde no Campeonato Paulista. Eu tô louco já para esse campeonato começar. É um campeonato super charmoso, forte, um campeonato maravilhoso de assistir. Eu gosto mesmo, sabe? Até rolou uma polêmica sobre os estaduais nos últimos dias. Isso é assunto para outro vídeo, mas o Paulista realmente é um campeonato atrativo. E, de certa forma, um preparatório, digamos assim, né? Para as grandes competições. Além de que eu acho que é um título que tem que ser valorizado, porque aqui você tem 4 pelo menos grandes e ainda tem o Bragantino que disputa a Série A, o interior muito forte, Ferroviária vem com SAF, Mirassol sempre incomoda, Novo Horizontino, essas equipes aí que costumam incomodar, o Ituano que tem uma base muito forte também, dali saiu o Gabriel Martinelli. Mas vamos lá, olha só, pro gol eu tenho a impressão que o Rogério Ceni vai colocar o Rafael de cara. Mas ainda existe a expectativa dele tentar respeitar uma hierarquia e deixar o Felipe Alves, que terminou a temporada como titular, o Jandrei teve uma lesão, também teve a sua chance, mas se o São Paulo contratou o Rafael, eu imagino que o Rafael tenha vindo para ser titular. Ele vem do Atlético Mineiro, foi reserva do Fábio muitos anos no Cruzeiro, foi reserva do Everson no Atlético Mineiro e chega agora aos 32, 33 anos no principal desafio da sua carreira. Eu tenho a impressão que o Rafael chega para ser o titular. Na direita, o Igor Vinícius ainda se recupera de uma lesão. Então talvez o Rafinha comece como titular. Mas eu acho que o Igor Vinícius foi um dos destaques do time, inclusive, na última temporada.
O Rafinha muitas vezes era utilizado num sistema até de 3 zagueiros, ou saindo numa linha de 3, ficando muito mais, já está num outro estágio da carreira. O Igor Vinícius se lança muito mais, né? E às vezes, por conta disso, acaba deixando espaços defensivos. Dupla de zaga, Ferrarese e Arboleda. O Ferrarese deu uma boa amostra, ainda que curta, na temporada passada, e acho que se credencia para ser o titular ao lado do Arboleda, pelo menos para começar. Mas o Alan Franco foi contratado exatamente para disputar a posição. Então daqui a pouco a gente pode ver aí um Alan Franco e Arboleda, quem sabe. Mas começa acho que com Ferrarese. Na esquerda só tem o Wellington. O Lisiero está de volta do Inter e a informação é que ele vai disputar a posição na lateral esquerda. Ele já fez a função, ele é um volante canhoto, é um cara que faz polivalente, né? Faz também a meia cancha e faz a beirada. Acredito que ele vai disputar a posição, mas o Wellington será o titular. Vamos para o meio de campo. Pablo Maia e Rodrigo Nestor como 2 volantes. Aí o Rogério Ceni tem outras opções, como por exemplo o Luan. O Luan pode aparecer, mas o Pablo Maia surgiu tão bem, né? E é um jogador mais jovem, técnico e tudo mais. Atrai olhares do noticiário internacional, pode ser negociado a qualquer momento. E o Luan, que surgiu muito bem, teve uma longa parada, teve problemas extra-campo, teve dificuldade de voltar e não conseguiu mais ser aquele jogador que surgiu no São Paulo. Agora, vou dizer algo até muito forte aqui, tá? Com exceção do João Gomes e do Danilo, vou tirar esses dois, que são hoje craques da função, eu acho que o Luan, cara, em característica, assim, talvez, tirando esses dois, o melhor primeiro volante do Brasil. Em forma, no auge da sua qualidade técnica. O grande problema é saber se ele vai conseguir corresponder, porque ele é um cão de guarda como poucos. É um cara, assim, que não deixa espaços e permite com que o time possa criar dali pra frente. Mas ele precisa estar bem, né? Precisa estar bem para jogar. Então, por enquanto, o Pablo Maia e o Nestor fazem essas 2 primeiras funções. Mas aí já tem gente chegando aí, né? O próprio Mendes pode ser esse cara como segundo homem ali ao lado do Pablo Maia. Vamos ver de que forma o Rogério Ceni monta esse time. Daí, a escalação inicial pode ter o Luciano, não como um meia, mas ele já ganhou a camisa 10. Ele vai ser o novo camisa 10 do time. Não existe mais, é muito raro a gente ver o camisa 10 clássico hoje, né? O Flamengo tem 2, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Eu digo em característica, não em número de camisa. Porque no Corinthians o camisa 10 é o Roger Guedes. No Palmeiras é o Rony. No São Paulo agora o Luciano. Então, normalmente é um cara que joga atrás do 9 ou joga às vezes até de segundo atacante. Porque o meia articulador muitas vezes é um meio campista. É um Renato Augusto, é um Paulinho, é um Igor Gomes, é um Mendes, é um Rafael Veiga. Esse também é um camisa 10. O Gustavo Scarpa, que saiu agora. Mas está cada vez mais escasso, né? No mercado um jogador como esse, com essa característica. Mas enfim, o Luciano pode jogar atrás do Caleri, o Caleri fazedor de gols, finalizador, o Luciano também é um cara que tem bons números, e aí pelas pontas a velocidade que o Rogério Ceni tanto quis, com o Pedrinho pelo lado esquerdo, veio do Lokomotiv da Rússia, né, ex-América Mineiro, e o da direita, o Marcos Paulo, ou ele pode colocar o Wellington Rato, quem sabe, que foi contratado junto ao Atlético Goianiense. Ele fez muitos gols na temporada passada e foi contratado exatamente para isso, né? Pode ser uma alternativa. E eu acho até que ele começa disputando posição. E o Marcos Paulo seria esse jogador da direita. Ele pode montar um outro sistema com mais um jogador de meio, com, por exemplo, o Mendes, inclusive, se somando ao Nestor e ao Pablo Maia, e colocando o Luciano aberto pela direita, ou fazendo o Luciano e o Caleri com 2 atacantes, e o Pedrinho com esse ponta mais pelo lado esquerdo. Embora do lado esquerdo ele tenha o Wellington que sobe muito, o Wellington vai ter que ficar. Tô curioso para saber de que forma o Rogério Ceni vai montar esse time. Agora, opções ele tem, qualidade ele tem, acho até que superior em relação ao ano passado, e vitalidade. O Rogério Ceni vai ter mais saúde, mais velocidade, uma transição mais leve. Será que ele vai conseguir desenvolver aquilo que ele pretende, que ele sempre quis? Ninguém pôde acompanhar os treinamentos nessa pré-temporada do São Paulo. Então, a gente vai ver mesmo, no domingo, às 6h30 da tarde, no Morumbi, contra a equipe do Ituano, na estreia do Campeonato Paulista.
Você está com expectativa? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!